A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 ainda nem acabou, mas já temos times classificados para a próxima edição, a de 2029. Isso porque a FIFA define os classificados com os campeões dos últimos 4 anos, dos campeonatos continentais, mais o ranking. E já temos campeões desse ano de 2025 na África, na América do Norte, Europa e Ásia. Já é um ano que conta para o próximo Mundial. Aí você vai me dizer, o PSG foi campeão agora e está no Mundial. Sim, mas o PSG está no Mundial porque se classificou pelo ranking dos últimos 4 anos que estavam contando para o Mundial. Da temporada 2021, 21-22, 22-23 e 23-24. Essa temporada já não contou mais. Conta para a próxima. Nesse vídeo você vai ficar sabendo os times que já estão classificados e como eles se classificaram. Toda a sua trajetória, do início ao fim, da primeira fase até a final, para ser campeão do seu continente e garantir a sua vaga no próximo Mundial de Clubes. Então fica comigo, mas antes se inscreve, deixa seu like e compartilha, que é muito importante para o canal. E agora vamos lá. Vamos começar pela Ásia, onde o campeão foi o Al Ahly da Arábia Saudita. Mas antes de falar a trajetória do Al Ahly rumo ao título, vamos falar primeiro como funciona a AFC Champions League. É o seguinte, lá eles têm fase de liga, oitavas, e depois tem uma fase final, onde eles definem o país sede, e a partir das quartas de final, os jogos são em jogo único, durante uma semana, para definir o campeão da Champions League Asiática. A fase de liga é dividida em 2 grupos, o grupo leste e o grupo oeste. No grupo leste, você tem os times do leste asiático, times da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Tailândia e até da Austrália, que também joga na Ásia. No outro grupo da fase de liga, nós temos os times do Oriente Médio. Então você tem times do Irã, da Arábia, dos Emirados Árabes, do Iraque, do Catar, entre outros. Cada grupo tem 12 times cada. Os 8 melhores classificam para as oitavas. E aí nas oitavas, os times de cada grupo ainda se enfrentam só entre eles. Onde o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro o sexto, o quarto e o quinto, e por aí vai. E aí, quem passar, classifica para a fase final, que a partir daí são jogos únicos em uma cidade sede, como eu falei. E aí os times começam a se enfrentar, os times de um grupo começam a enfrentar os times do outro grupo. Então o Al Ahly, por ser da Arábia Saudita, foi para o grupo oeste, o grupo do Oriente Médio, e fez uma campanha muito boa. Terminou a fase de liga com 22 pontos, vencendo 7 jogos, empatando 1 e não perdendo nenhum, ficando em segundo lugar, somente atrás do Al Hilal, que teve mais saldo de gols. E aí nas oitavas de final já estava definido que o Al Ahly enfrentaria o Al Rayyan do Catar, que ficou em 7º colocado da fase de liga. E como vocês sabem, o segundo colocado enfrenta o 7º. E o Al Ahly amassou esse time do Catar. 5-1 no agregado, 3-1 na ida, com gols de Galeno, Mahrez e Al Buraikan, e 2-0 na volta, com 2 gols do Mahrez. Então o Al Ahly conseguiu classificar para a fase final. E como eu falei nessa fase, os times do leste e do oeste começam a se enfrentar. Então foi feito um sorteio e o Al Ahly enfrentou o Buriram United, da Tailândia. O Al Ahly amassou esse time. Meteu 3-0 com gols de Mahrez, Galeano e Roberto Firmino, ele mesmo. Ele tá jogando lá do Al Ahly e tá classificado pro próximo Mundial. Então o vencedor desse jogo ia enfrentar o vencedor de Al Hilal, também da Arábia Saudita, contra o Gwangju FC, da Coreia do Sul. Cara, foi uma massa completo. O Al Hilal meteu 7-0 no Gwangju FC, com direito a um gol de Marcos Leonardo, menino da Vila, que acabou de acabar com o City no Mundial. Então, tava definido, Al Hilal contra o Al Ahly. E cara, seria um duelo muito interessante, porque foi 2 dos maiores times da Arábia Saudita, que tem mais investimento. Então ia ser um jogão. O Al Ahly venceu por 3-1. Roberto Firmino abriu o placar aos 9, Tony ampliou aos 27. No finalzinho do primeiro tempo, Al Dawassari diminuiu 2-1 para o Al Ahly. E aí no segundo tempo, o Al Ahly segurou o jogo até os acréscimos, quando o Al Buraikan fez o 3-1, matou a classificação do Al Ahly para a final da Champions League Asiática. Então, o vencedor desse jogo iria enfrentar o vencedor de Al Nassr e Kazalak Frontale. Sim, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, que era amplo favorito a vencer o Kazalak, porque os times da Arábia têm muito mais investimento do que os times do Japão. Aí você pensa, o Al Nassr deve ter vencido. Não, o Kazalak Frontale surpreendeu todo mundo e venceu o jogo, 3-2, classificando assim para a final da Champions League Asiática, quando ninguém esperava que o time do Japão conseguiria a vaga na final. Então estava definida a final, Al Ahly da Arábia Saudita contra Kazalak Frontale do Japão. E o Al Ahly era muito favorito. E dessa vez não teve zebra. Al Ahly venceu por 2-0 com gols de Galeno e Kessié, garantindo assim a sua vaga no Mundial de Clubes 2029, sendo o primeiro time da lista aqui nesse vídeo. Agora vamos para a África, a CAF Champions League, onde o campeão da temporada 24-25 foi o Pyramids, e com esse nome, obviamente, que é um time do Egito. E cara, o Pyramids jogou a CAF Champions League desde a primeira fase, desde as fases pré-eliminares. Na primeira fase enfrentou o JKV, que é do Zanzibar. Zanzibar é uma região da Tanzânia. E cara, foi um amasso do Pyramids. 9-1 no agregado, 6-0 na ida e 3-1 na volta.
classificando assim para a segunda fase preliminar, onde enfrentaram o APR da Ruanda e venceram de 4-2 no agregado, onde a ida foi 1-1 e a volta foi 3-1 para o Pyramids. Então veio a fase de grupos. E o Pyramids caiu no grupo com Esperance de Tunis, Sagrada Esperança da Angola e Djoliba, que é um time de Mali. O Pyramids ficou em segundo lugar, só atrás do Esperance de Tunis. Ficou em segundo por causa do saldo de gols no confronto direto. Por isso, então, eles fizeram 13 pontos, vencendo 4 jogos, empatando 1 e perdendo só uma partida. Então vieram as quartas de final, onde o primeiro adversário foi o FAR Rabat do Marrocos. E cara, a ida foi 4-1 e a volta eles perderam de 2-0, mas classificaram no agregado de 4-3 do mesmo jeito. E aí, o vencedor dessa partida enfrentaria o vencedor de MC Alger, Algéria, contra Orlando Pirates, da África do Sul. A ida foi 1-0 para Orlando Pirates e a volta seguraram o empate, classificando assim para a semifinal da Champions League africana. Então a semifinal estava definida, Orlando Pirates contra Pyramids. Nisso, a ida foi 0-0 e a volta o Pyramids ganhou no Egito por 3-2, garantindo assim sua vaga na final da Champions League africana. O adversário na final seria definido entre o vencedor de Mamelodi Sundowns e Al Ahly, dois times que tiveram nesse Mundial agora. A ida foi 0-0 e na volta foi 1-1, onde o Mamelodi classificou pelos gols fora de casa. Sim, a Champions League africana ainda tem os gols fora de casa. Então, estava definida a final, Mamelodi Sundowns contra Pyramids do Egito. A partida de ida foi 1-1, a África do Sul, e a partida de volta foi 2-1 para o Pyramids no Egito, sagrando-se assim campeão da Champions League africana, sendo o segundo time na lista desse vídeo. Mais um time classificado para o Mundial de 2029. Agora bora para o terceiro continente, a América do Norte, onde o campeão foi o Cruz Azul do México, que garantiu sua vaga no próximo Mundial. E cara, o Cruz Azul, assim como o Pyramids, também jogou desde o início. Na primeira fase, eles enfrentaram o Real Hope do Haiti, onde venceram a ida por 2-0 e a volta por 5-0, sendo assim 7-0 no agregado. Passaram o trator. Na próxima fase, nas oitavas, eles pegaram o Seattle Sounders. Na ida, em Seattle, empataram em 0-0. Mas quando chegaram no México, não deram chance pro time americano. 4-1. Sendo assim, foi 4-1 também no agregado, e eles classificaram para as quartas de final. E nas quartas de final, enfrentariam um duelo nacional. E uma parada muito difícil. O América, o maior time do México. Mas eles não se intimidaram. Seguraram o empate na ida em 0-0, e na volta jogando em casa, venceram de 2-1 e se classificaram para as semifinais da CONCACAF Champions Cup, onde enfrentariam outro time mexicano, o ANL do México. Mais uma vez empataram na ida e ganharam na volta, 1-0, 2-1 no agregado, garantindo assim sua vaga na final. E aí, na final, eles enfrentariam o vencedor do Vancouver Whitecaps contra a Inter de Miami, que é o time de Messi. E assim como o Cristiano Ronaldo, Messi também foi eliminado e não conseguiu sua vaga no próximo Mundial. E dessa vez não tem vaguinha da FIFA como país sede não, tá? E o Vancouver amassou o time do Miami, 2-0 na ida e 3-1 na volta, ou seja, 5-1 no agregado. Então estava definida a final, Cruz Azul do México contra Vancouver Whitecaps do Canadá. E aí todos esperavam um jogo equilibrado, final de campeonato continental. Mas não foi nada disso. O Cruz Azul meteu 5-0 no Vancouver Whitecaps e garantiu sua vaga na final. O craque do time foi o Sepúlveda, que quase todos os jogos fez gol, e também foi o artilheiro da competição, assim como também venceu o prêmio de melhor jogador. Uma curiosidade, Messi foi o terceiro melhor artilheiro, ficando atrás de Sepúlveda e Bryant, dos Estados Unidos. E por fim chegamos no quarto continente, é o continente mais famoso, a Europa, onde, como todos sabem, o campeão foi o PSG, garantindo sua vaga no próximo Mundial. E cara, o PSG fez uma fase de liga muito modesta, não ficou entre os 8, não foi um dos maiores times, ficaram em 15º lugar, ganhando 4 jogos, empatando 1 e perdendo 3. Mas a partir daí o time virou um rolo compressor. E nos playoffs enfrentaram o Brest, também da França, ou seja, confronto nacional. E eles venceram a partida de ida em Brest por 3-0 e meteram 7-0 na volta, ou seja, fazendo 10-0 no agregado. Então foram para as oitavas de final, onde enfrentaram um time inglês, o Liverpool, e foi um confronto muito equilibrado, onde na ida perderam para o Liverpool em casa por 1-0. E aí as pessoas começaram a achar impossível o PSG reverter o resultado na Inglaterra, porque estava jogando fora de casa. Mas o PSG bravamente foi buscar o resultado. Venceu por 1-0, ninguém fez gol na prorrogação e nós fomos para os pênaltis. E nos pênaltis o PSG levou melhor, 4-1. Então, o Cicletinha se classificado para as quartas de final. E nas quartas de final pegaram outro time inglês, o Aston Villa, que foi a sensação dessa Champions League. Cara, na ida venceram por 3-1, na volta perderam por 3-2. Classificando assim por 5-4 no agregado. Foi um confronto bastante equilibrado e com muitos gols. Então o PSG estava na semifinal. Na semifinal, enfrentaria o vencedor de Arsenal e Real Madrid. E o Arsenal deu 5-1 no Real Madrid no agregado. Venceram por 3-0 na Inglaterra e venceram também na Espanha
2-1, classificando assim para a semifinal da Champions. Então tava definido, PSG contra Arsenal. Quem vencesse estava na final. E o PSG mais uma vez mostrou que veio e venceu o Arsenal. 3-1 no agregado, 1-0 na ida e 2-1 na volta. E aí o vencedor pegaria o vencedor do confronto entre Inter e Barcelona, que foi o duelo mais maluco da Champions. A Inter venceu o Barcelona por 7-6 no agregado. Empataram o primeiro jogo por 3-3 e venceram o segundo por 4-3. Foi um jogo muito maluco. Então tava definida a final, PSG e Inter. Aí você pensa, não, agora vai ser uma final equilibrada, porque são dois dos melhores times do mundo. Pois é, mas com o show de Kvaratskhelia, Doué e Hakimi, o PSG faz 5-0 na Inter. Hakimi fez um gol, Doué fez 2, Kvaratskhelia fez 1 e Mayolu fechou a conta. PSG 5, Inter 0. A final de Champions mais desequilibrada da história. Então esses foram os 4 times já classificados para o Mundial desse ano. E ainda falta definir mais um. A cada ano, 5 times serão definidos. E falta agora o campeão da Libertadores. Sim, a Libertadores é o único campeonato que termina no final do ano. E temos alguns times brasileiros na disputa, como Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Inter, Botafogo e Palmeiras. Eu particularmente acharia muito interessante o time que não classificou agora classificasse para o próximo. Ou seja, Inter, São Paulo ou Fortaleza. Então esses são os 4 times já classificados para o Mundial. Cruz Azul, Piramides, PSG e o Al-Ahly. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo o que você achou e compartilha para dar uma moral. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Fui!